Gênesis 13, meus irmãos, nós vamos ler todo o capítulo 13 de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé e atenção. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então vamos orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz e mais cortante do que faca de dois gumes e pode penetrar e separar aquilo que não se pode separar. Nós bendizemos o seu nome, louvamos ao Senhor, porque temos o privilégio nessa manhã de ouvirmos ela. E pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para que receba a tua palavra como solo fértil e agradável, Deus. Que nosso coração seja solo fértil e agradável. E diante da tua presença e ao cair da semente da sua palavra, nós possamos produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. As perguntas para os adolescentes e para os adultos essa semana. Passa aí para a gente, Lucão, por gentileza. Isso. O que é ganância e como a fé combate a ganância? Diferente de outros domingos, hoje as perguntas estão bem relacionadas ao sermão, aquilo que nós vamos aprender sobre o texto e não necessariamente sobre aspectos do texto. Então, vai exigir que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos conversar aqui nessa manhã. Nós estamos, meus irmãos, seguindo a nossa exposição bíblica no livro de Gênesis. E nesse segundo momento da história de Abrão, nós estamos diante de um tema decisivo, o combate da fé. Deus chamou Abrão da terra de Ur dos Caldeus e disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós vimos nas últimas semanas
que ele faz uma longa jornada, uma longa viagem de aproximadamente 2.000 quilômetros a pé, no momento onde não se desfrutava do conforto das estradas, nem de terra, quanto menos de asfalto, e chega até a região sul de Israel, do Estado moderno de Israel também, ali na divisa com o Egito, próximo da Jordânia. E que, havendo fome naquela terra, Abraão é provado, a primeira prova a sua fé, por meio da fome. E vimos que ele deveria confiar que Deus, que chamou ele, que tirou ele da terra que ele estava e que disse para que ele ficasse na terra, que Deus proveria para ele no meio da fome. E ele falhou nessa prova de fé. Ele desce para o Egito. O Egito era um local de extrema abundância, mesmo nos momentos mais escassos, por conta do rio Nilo. E falhou de novo, porque deveria crer que Deus protegeria ele fora da terra. E aí, quando ele entra no Egito, ele faz um combinado com a sua esposa para que eles contem uma meia-verdade que é tão boa quanto uma mentira, não é? A meia-verdade e a mentira, elas são a mesma coisa. Então, não adianta chegar assim, não, mas foi só uma meia-verdade. Mentira. Se não for a verdade inteira, é mentira. E que Deus, por meio da sua providência, protege Abrão e tira ele do Egito da mesma forma como Deus tirou o seu povo do Egito várias vezes. Ele sai do Egito rico, muito rico, porque ele recebeu por Sara, sua esposa, por Sarai, sua esposa, ovelhas, gados e muitos bois, né? Se tornou um pecuarista muito cheio de posses, é o que o texto nos diz aí no versículo 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então, provavelmente, na verdade, o tempo que ele teve no Egito, em desobediência ao Senhor, Deus fez com que onde habitava o pecado superabundasse a graça e de que ele conquistasse por meio das trocas e das vendas prata e ouro e por meio da entrega de Sara, sua esposa, muitos animais, muito gado. O que traz para a gente, introduz para a gente, uma segunda provação à fé. Ele volta, ele sobe de volta do Egito e vai para o mesmo lugar onde ele estava antes de ir para o Egito, o lugar que tinha fome. E ali está ele e Ló, seu sobrinho. E veremos como a ganância, hoje nós veremos como a ganância é um dos grandes inimigos da fé e como eu e você precisamos combatê-la. Quando a gente olhar para o texto, o nosso objetivo não é exaltar Abraão, ou Abrão, e condenar Ló. Nós não olhamos para a história, para as narrativas bíblicas, para que a gente possa ter ali modelos de como as pessoas são boas e como nós somos péssimos, né? Porque a gente não consegue ser como eles. Mas como a gente pode extrair princípios da história deles, de como eles agiram diante da provação e da fé, e de como Deus agiu, e de como eu e você temos que estar atentos às mesmas tentações e provações. O texto, então, meus irmãos, começa nos apresentando esse cenário de retorno. Eles voltam do Egito e eles estão ali peregrinando nessa região sul de Israel. E o texto, olha só, lá no versículo 3 nos diz que Abrão fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda entre Betel e Ai. Essas jornadas, meus irmãos, a gente tem que entender elas como elas são de fato pelo texto. Abrão e Ló eram pastores nômades, diferente dos pecuaristas modernos, que tem um pedaço fixo de terra, seja ele muito grande ou pequeno, e o gado fica ali pastando, e eles usam de ração e tudo mais. Naquele tempo eles não tinham essa possibilidade. Então eles iam de rio em rio ou de poço em poço, e essas são as jornadas. E no caso de Abrão e Ló, ainda havia um detalhe. O versículo 7 vai nos dizer que naquele tempo os cananeus e ferezeus habitavam essa terra, ou seja, eles eram os donos da terra. Então Abrão e Ló, com toda a sua riqueza, com todos os seus gados, com todos os seus servos, se fossem para as planícies, para próximo das cidades, onde normalmente o gado do povo estava sendo cuidado pelos pastores do povo, eles representariam uma ameaça e talvez até
seriam entendidos como alguém que quer conquistar a terra. Então eles estão numa faixa mais limitada de terra, próximo às montanhas, aos montes, onde o povo que morava e habitava naquele local não estava. E aí o texto apresenta para a gente que essas riquezas que Abrão sobe, junto com a riqueza do seu sobrinho Ló, gera contenda. A gente pode imaginar quais são essas contendas, né? Talvez os pastores do gado de Abrão abriram um poço, cavaram um poço, estavam dando água para o seu rebanho, e os pastores de Ló chegavam e falavam: não, aqui nosso rebanho vai beber também. E eles começaram a brigar, ou por um pedaço mais farto de terra. O que nos importa é que os pastores, os funcionários, os servos desses dois homens estavam em conflito, brigando por aquele mesmo pedaço de terra, porque o rebanho deles era tão grande que o pedaço de terra que eles poderiam usar em Canaã não podia sustentá-los e suportá-los. É o tipo de problema bom, né? Imagina se o meu e o seu problema fosse onde nós vamos colocar toda essa riqueza que Deus tem nos dado. Esse é o tipo de problema que eu tenho certeza que todo mundo aqui queria ter. Mas não deixa de ser um problema. E aí nós temos um problema que surge e, ao mesmo tempo, um segundo problema que aparece para a gente no texto. Abrão, ele é o cabeça pactual e o chefe dessa família. Eu vou tentar explicar para vocês como funcionava a organização social deste momento da história. Imagine, eu vou usar o nosso presbítero em atividade que tem um pouco mais de idade, o presbítero Valmir, que o presbítero Valmir é o nosso Abrão. E ele tem 2 filhos, o Davidson e o Tiago. São filhos do presbítero Valmir. Ele é o chefe do clã. E ele tem 2 sobrinhos, que é o Jefferson e o Paulo. Os mais novinhos, são sobrinhos dele. Nós estamos debaixo do cuidado e da proteção do tio Valmir, do chefe Valmir, do presbítero Valmir, do ancião Valmir. E ele é quem decide todas as coisas. Ele é responsável, ele provavelmente, na divisão da herança do pai dele, do Tiago e do Davidson, recebeu metade, só ele sozinho da herança. E o Tiago e o Davidson tiveram que se contentar com 25% cada um da herança. Mas ele também recebeu toda a responsabilidade. Então, vamos supor que lá no nosso campo do Recanto dos Canjaranas não tem mais comida para o nosso rebanho. Então, o chefe Valmir, ele vai dizer: vamos migrar o nosso clã para a Nova Vinheda, porque lá tem pasto para o rebanho. E aí o que Tiago, Davidson, eu e Jefferson podemos fazer? A gente abaixa a cabeça e vai atrás, porque ele decidiu, a responsabilidade é dele e a gente tem que segui-lo. A única probabilidade da gente não obedecer é se a gente resolver pegar a nossa trouxa, a nossa turma e ir embora. A gente não está mais debaixo do cuidado e da proteção do chefe Valmir, no caso aqui. Abrão, então, sendo esse representante pactual, o responsável pela família, ele tem a preeminência. Então tem uma contenda por causa de terra. E ele tem que decidir, vai um para um lado e outro para o outro. Quem que é o que tem o privilégio de escolher primeiro, no caso? Abrão. Ele não é o chefe, ele não é o ancião, ele não é o mais velho, ele não é o representante daquela família. E aí o texto nos diz que ele fez algo muito curioso. Porque ele olha para o seu sobrinho, e o que está diante dos dois, meus irmãos, provavelmente eles estão no alto de um monte, onde eles conseguem ver a Campina do Jordão. Se você olhasse para a Campina do Jordão, ela era verde, ela era regada, ela era linda. O texto vai nos dizer que ela era semelhante ao Jardim do Éden. Olha comigo o versículo de número 10. A Campina do Jordão era como o jardim do Senhor. Lembra que na descrição de Moisés do Jardim do Éden, 4 rios saíam do jardim e ele era um lugar fértil. Essa era a ideia. A Campina do Jordão, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, era um lugar fértil. Era como o Egito. Lembra que eu disse que o Egito está
posto ao redor do Nilo, e por isso é fértil mesmo nos momentos de maior instabilidade da terra. E aí eles olham para o outro lado, e do outro lado tem Canaã. Canaã, meus irmãos, é uma terra muito curiosa, porque a gente escuta pela Escritura que é a terra que emana leite e mel. Qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? É uma terra fértil. O que jogar lá, nasce. Mas não é bem assim, não. Ela é uma terra totalmente dependente do próprio Deus. Por quê? Porque se as geleiras não se formarem no alto das colinas de Golã, é isso, presbítero Deison? No inverno, e elas não derreterem no verão, para que possam descer e regar toda aquela terra e desaguar no Mar da Galileia para formar aquele grande Mar da Galileia e aquela terra ser alimentada, se qualquer coisa na temperatura e pressão mudarem, a terra não nasce. Se a chuva não cair, não adianta, não tem rio que rega e que alimenta a vasta extensão de terra. Então o que está diante dos dois é o seguinte: a gente vai depender do clima e, portanto, de Deus, ou a gente vai para um lugar regado, onde nós podemos ter a convicção e a certeza de que está tudo bem. De que pode ter fome, que a gente tem aqui um rio que vai alimentar o rebanho, que vai alimentar o povo, que vai dar água para a gente poder cuidar do povo. E aí Ló faz aquilo que nós imaginamos que alguém que está junto do povo da aliança, mas não é do povo da aliança, faria. Meus irmãos, aqui tem um risco muito grande para o meu e para o seu coração. Quem está próximo da igreja e não faz parte da igreja, e aqui eu não estou falando só de membresia da igreja local e administrativa, não. Eu estou falando da membresia verdadeira, de pertencer ao corpo de Cristo, ter sido batizado, se entregar ao Senhor. Certamente vai receber as bênçãos da aliança de Deus com o seu povo. Então, se você pegar alguém que é ímpio, que é mau, pensa na expressão total do mal para o brasileiro hoje. Alguém que bebe, rouba, bate na esposa e é um traste. E você traz ele para dentro da igreja, você consegue mudar todos os hábitos dessa pessoa e ela vai se alimentar das bênçãos de estar no meio do povo de Deus. É bem provável que ele pare de bater na esposa e que ele pare de beber, mesmo que ele não se converta. Porque ele vai estar num grupo que não faz isso. E certamente ele vai aprender com a ética de trabalho dos crentes a trabalhar duro. E certamente vai ser bem recompensado pelo seu trabalho duro. Mas ele não é crente. Ele pode parecer crente, ele pode estar no meio dos crentes, mas se ele não crê no Senhor Jesus de fato, o seu coração vai sempre manifestar, seja de forma interna ou externa, que ele não pertence ao povo da aliança. E é o que acontece com Ló. Ló sabe aquilo que Deus prometeu a Abrão. Ele está com o tio dele e ele sabe que o Deus que criou os céus e a terra prometeu para o tio dele que eles seriam grandes, homens de renome, uma grande nação e que seriam abençoados e que a posteridade deles iria dominar aquela terra. Mas quando há contenda entre os pastores, Ló olha e ele decide apenas por aquilo que os olhos podem ver. A ilusão de Ló está em colocar os seus olhos na campina do Jordão. Há aqui, meus irmãos, a comparação de uma cobiça muito grande. Ló cobiçou estar em um lugar tão fértil como o Egito, tão seguro como o Egito, mas ele toma a pior decisão. Porque o autor bíblico, ele demonstra para a gente em muitos pontos, em muitos momentos, que por mais bom diante dos olhos que as campinas do Jordão pudessem ser, ele estaria perto de um povo que odiava o Senhor. A gente sabe da fama de Sodoma e Gomorra, não sabe? E ele teria que estender as suas tendas até na região metropolitana de Sodoma e Gomorra. E o próprio texto nos diz que em algum momento dessa história, Deus vai destruir
a planície e a campina do Jordão por causa do povo de Sodoma e Gomorra. Então Ló olha para a prosperidade da terra, olha para a possibilidade dos seus rebanhos crescerem, dos seus rebanhos serem alimentados. E por que não pensarmos, meus irmãos, que diante do coração de Ló não estava a cobiça de ser ele o dono do clã, de se afastar do seu tio Abrão e ser ele o chefe daquela família. E como estava num lugar mais próspero, quem sabe em algum momento o seu tio não viesse pedir a ele ajuda, porque não choveu na terra de Canaã e os rebanhos estão com fome. E aí, o texto sagrado nos diz que Abrão abre mão da escolha. A gente precisa entender por que Abrão abre mão da escolha. Ele não está jogando uma ameaça ou uma cilada nas mãos do seu sobrinho. O que ele está fazendo, meus irmãos, é confiar em Deus. Ele aprendeu a lição do Egito. Eles estavam com fome na terra, ele falou, eu vou resolver. Vou escolher o que eu acho melhor. O melhor, como autossuficiente que eu sou, é ir para o Egito, porque lá tem comida. Como Deus pode cumprir as promessas dele na minha vida se eu estiver morto de fome? Se as minhas posses, os meus gados ou tudo que eu tenho mirrar ao ponto de nem mais existir. E aí ele vai para o Egito. Aí agora ele olha para a circunstância e ele fala assim, Ló, escolhe. Porque eu sei que quem vai escolher por mim é o Senhor. E ele vai me mandar para algum canto, se precisar. E vai me sustentar. Caia chuva ou não caia chuva. É isso que está nos lábios de Abrão, meus irmãos. É a confiança de que Deus iria prover para ele, independente se ele estivesse numa terra farta ou numa terra pobre. E aí, quando Ló se afasta dele, o versículo de 14 a 17 nos diz que Deus honra essa escolha de Abrão. Lembra que lá nos primeiros versículos, a bênção de Deus, ou o indicativo de que Abrão estava no lugar certo, era manifesto pela fala de Deus. Então ele saiu e ele obedeceu em fé. Ele confiou nas palavras de Deus e ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele chegou em Canaã e ele chegava num lugar, colocava um altar e adorava. E Deus falava com ele. Lá no Egito, Deus falou com ele? Não. No Egito, Deus não falou com Abrão, não abriu a boca para Abrão, só tirou ele de lá. E agora, na segunda prova da fé, sendo que a primeira ele falhou, Deus fala com ele. E aqui, meus irmãos, a gente tem um contrato de posse. Vamos voltar aqui para a nossa ilustração. Imagina que o Valmir, então, é dono de todo o recanto dos Canjaranas. E nós estamos no Antigo Oriente. E aí ele chega para mim e fala, pastor, gosto muito do senhor. Vem aqui. Eu chego lá na casa do Valmir e ele pega um pedaço da terra e ele fala assim, vamos andar aqui comigo. Aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Pode fazer a cerca, é teu. É isso que Deus está fazendo com Abrão. Era o mais próximo de um contrato de posse, de um contrato de compra e venda do mundo antigo. Era percorrer a extensão da terra que seria do novo dono. E Deus diz para Abraão olhar e percorrer norte, sul, leste, oeste, porque toda aquela terra seria dele. E aí a gente tem um contraste, não é mesmo? Ló estendendo as suas tendas numa terra fértil até Sodoma, um lugar onde o povo odeia a Deus, um lugar onde o povo peca contra o Senhor, e Abrão mudando as suas tendas para Hebrom, um lugar onde Deus já tinha falado com ele. O que esse texto ensina para a gente, queridos? Você consegue perceber como a ganância é um grande inimigo da fé? A ganância, queridos, é o desejo desmedido e egoísta por riquezas, poder ou bens materiais ou imateriais, sem qualquer tipo de limites éticos. Diferente de ser ambicioso, pode ser que eu e você tenhamos algum tipo de ambição.
Você sabe, eu tenho uma ambição. Vocês têm ambições que podem ser santas. Então, não tem nada errado você querer comprar sua casa própria, por exemplo. Desde que essa sua ambição de ter a sua casa própria seja moldada e limitada pelos limites da palavra de Deus. Então, como você vai conquistar a sua casa? Trabalhando, poupando, investindo, lutando e aguardando que Deus vai abençoando até o ponto em que você consiga conquistar a sua casa. E se você não conquistar a sua casa própria, você precisa ter fé em Deus e contentamento de que, tendo feito tudo o que você poderia fazer e não tendo dado certo, não faz parte dos planos do Senhor para você. Mas o que a ganância faz? A ganância, ela olha para a casa própria e ela fala assim: o que eu preciso fazer? Eu preciso ser promovido? Para eu receber um aumento no trabalho? Então, chefe, chega aqui. Chefe, esse gerente que está aqui em cima de mim, cara, esse cara é ruim. Olha só. E começa a apontar os erros de quem está acima de você para derrubar ele, para você poder ficar no lugar dele. Ou muitas vezes olha e diz assim: chega na caixa de e-mails, no WhatsApp, invista no Banco Master, você vai receber 200% do investimento. Aí você vai lá e pega o teu dinheiro e pum! Ou jogue no Tigrinho, porque você vai soltar a carta e você vai receber muito dinheiro. O ganancioso, ele está disposto a fazer tudo que ele puder para conquistar os seus objetivos. Mesmo que ele tenha que manipular a ética bíblica, a fé bíblica e mudar esses termos. O grande problema, meus irmãos, é que o que nós temos diante de nós é a realidade de que talvez você não se considere ganancioso e eu não me considere ganancioso, porque nós não desejamos tanto assim coisas materiais. Você já ouviu aquelas histórias engraçadinhas do Instagram, contando como está a próxima geração, a geração Z, no trabalho? Eu ouvi um esses dias que eu achei um tanto quanto espantoso, né? A moça chegou para o chefe e pediu demissão. No meio do ano, ela tinha sido contratada em janeiro. Mas você está indo muito bem, o que aconteceu? Você recebeu uma proposta melhor? Aí ela disse assim: não, eu só consegui esse trabalho para pagar a minha viagem no final do ano. Eu paguei a viagem, estou com um dinheirinho a mais e agora eu quero descansar, eu estou muito cansada. A geração mais nova está assim, não está? Eles não querem mais ficar 25 anos no mesmo trabalho. Eles querem se sentir bem. E muitas vezes pode ser que você esteja nesse momento já. Ou você já conquistou tudo que tinha para conquistar, mas você ainda quer se sentir bem. Meus irmãos, a realidade é que eu e você estamos numa transição muito interessante de como o homem se enxerga, como a humanidade se enxerga e se sente realizada. Se você conversar com as cabeças brancas da igreja aqui, chega no final do culto, você que não tem a cabeça branca ainda, e pergunta como foi a vida de trabalho dessa pessoa de cabeça branca. Vou dar o exemplo do presbítero Marcel, porque eu ouvi um pouco da história dele. Foram quantos anos no Mackenzie? 52 anos trabalhando no Mackenzie. Às vezes a gente que é mais novo olha e fala assim, mas 52 anos no mesmo lugar, mas de jeito nenhum, né? Como os nossos cabeças brancas da igreja se sentiam realizados se eles pudessem prover para a família deles. Então, trabalha, não é porque ele se sente bem no trabalho, é porque o trabalho dá o salário que ele precisa para colocar a comida dentro de casa e alcançar os objetivos que ele e a família têm para que a família esteja bem. Talvez essa seja a sua preocupação aqui hoje. Mas a nossa geração mais nova, ela hoje não olha só para o salário que cai na conta, você também precisa se sentir realizado. Se você perguntar para os cabeças brancas da igreja se eles se sentiam realizados do trabalho, talvez eles nem entendam o que você está perguntando. Não tem essa de se sentir realizado, é trabalho, trabalho é trabalho, meu.
mas os mais jovens têm. Então, às vezes, eles estão num lugar muito bom, mas eles não se sentem, eu não estou me sentindo bem aqui. Então, eu vou mudar para um lugar que eu me sinta bem, mesmo que eu ganhe menos. É por isso que no meio dessa geração mais nova, esse projeto de lei do fim da escala 6x1 seja tão bom, né? Eles não se importam que eles vão ganhar menos se eles trabalharem menos um dia, eles só querem se sentir bem. E muitas vezes escapa aos nossos olhos que se sentir bem e essa ganância e essa cobiça por essa realização interna também é uma ganância e uma cobiça que, na maior parte das vezes, é mais fácil, inclusive, manipular, estender, alargar as regras morais e éticas e as leis do Senhor para que então se possa sentir bem. Deixa eu te dar um exemplo. Pensa, por exemplo, em um homem, pai de família. Ele é um trabalhador honesto, crente, membro da igreja assíduo. É daqueles que, se tivesse um concurso de presença na igreja, para ganhar uma Bíblia de Genebra no final do ano, ele ganharia 52 domingos no prego, todos eles. E ele recebe uma oferta de emprego, trabalho. Ele vai ser promovido, mas ele vai ser promovido e ele vai ter que mudar para o Afeganistão. Mas, gente, ele vai ganhar 10 vezes mais do que ele ganha hoje. E ele vai ter que pegar ele, a esposa e os 3 filhos. Vou pegar 3 porque não tem ninguém aqui na igreja que tem 3 filhos, né? Algum homem, para ninguém achar que eu estou dando recado. 3 filhos crianças ainda. E vai lá para o Afeganistão. Meus irmãos, essa Campina do Jordão, ela é regada. O dinheiro é muito bom. A empresa vai alugar uma casa para ele no Alphaville do Afeganistão. Ele vai morar do lado dos sheiks. Ele vai receber uma bolada que, se ele trabalhar lá 3 anos e voltar para o Brasil, ele tem mais dinheiro que o Eike Batista. Só que não tem igreja lá. Ele não pode falar que ele é crente lá. Porque se ele falar que ele é crente lá, está em apuros. Ele vai ter que moldar toda a fé dele e da sua família para, no mínimo, uma fé secreta. Não vai poder ir à igreja todos os domingos, não vai ter comunhão dos irmãos, vai ter que entrar com uma Bíblia meio que escondido, se é que ele vai conseguir entrar com uma Bíblia lá. E a ganância, nesse caso, se manifesta pela certeza que muitas vezes eu e você temos de que a gente já teria aceitado ontem, né? Não precisava nem falar que não podia ir para a igreja, se é para ganhar tanto dinheiro, morar tão bem, pastor, mas eu vou lá, eu passo 3 aninhos, não vai ter nenhum problema para a minha fé e dos meus filhos, da minha esposa, em 3 anos eu volto e eu construo a igreja, né? De tanto dinheiro que eu vou ter. Mas será que 3 anos sem pastoreio, sem comunhão, sem vida de fé, para você, para sua esposa e para os seus filhos, são mesmo inofensivos? Não era melhor continuar no trabalho, que você está, às vezes, tranquilo, mesmo que esteja só empatando, no lugar onde você e sua família vão ser pastoreados, vão exercer a fé, do que as Campinas do Jordão até Sodoma e Gomorra? Mas aí tem um outro homem. E esse outro homem, ou esse mesmo irmão, ele é assíduo, crente, fiel, mas ele não se sente bem com algumas coisas na igreja. Ele queria que o louvor fosse um pouquinho mais animado, ele queria que o pastor falasse de uma forma um pouco mais jovem, que tivesse uma parede preta assim atrás, talvez, uma iluminação, um lugar onde ele pudesse expressar a sua espiritualidade com uma liberdade muito maior. E aí, ele pega a família dele, como ele não está se sentindo bem, ele cobiça uma seita. E eu não vou falar de nenhuma outra denominação que não, tá? É uma seita que não existe. E lá, ele vai poder expressar todos os sentimentos dele.
o pastor só vai pregar coisa gostosa de ouvir, que ele vai ser vencedor, que ele vai ter vitória, que ele só depende dele mesmo, que ele vai crescer se ele for, se ele fizer, e se ele pecar. Ele chegar no gabinete do pastor ou para o irmão que está do lado e falar assim, poxa vida, traí minha esposa. Vamos passar a mão na cabeça dele e falar assim, mas era o que? Você ainda ama ela? Ai, eu não sinto mais nada por ela, porque ela me trata tão mal. Ô, querido, então não tem problema. Vai lá, divorcia, casa com essa outra que você sente tão bem e tão amado. A ganância do sentimento, muitas vezes, meus irmãos, essa é tamanha que a gente vai sair de um lugar que prega as Escrituras, que nos forma por uma coisa tão pequenina. Não gostei do penteado do pastor, vou mudar de igreja. Ele mudou o penteado dele. Não gostei porque o irmão não me cumprimentou. Não gostei porque eu não estou me sentindo bem naquela igreja. Aí você pergunta para o crente, por que você não está se sentindo bem? Ele nem sabe dizer. E aí ele vai levar a sua tenda, a sua família, e vai estender até próximo de Sodoma e Gomorra, para um lugar onde ele não tem a pregação da palavra, onde ele não tem uma comunidade que quer pastorear o coração dele, para um lugar fantasioso, que vai trazer um monte de fantasia para ele. Ou muitas vezes vai até mesmo sair da igreja, que eu me sinto melhor assistindo a Fórmula 1 no domingo de manhã. Meus irmãos, a ganância, ela pode se manifestar de formas materiais, mas também imateriais. Como é que a gente combate a ganância? Como o texto nos diz que nós combatemos a ganância do eu, do sentimento, do se sentir realizado, ou a ganância do ter? Por meio da fé, meus irmãos. Por meio da fé. Abrão, ele não é um exemplo de humildade porque ele é um homem extraordinário, mas porque ele se apoiou na fé daquele que seria o verdadeiro homem humilde. Que, como Paulo nos diz em Filipenses 2, não o julgou o ser como Deus, como algo que devia se apegar, e se esvaziou. E estendeu a sua vida e as suas tendas na Sodoma e Gomorra da minha e da sua vida, para morrer na cruz do Calvário, para lavar os nossos pecados e para nos tirar de Sodoma e Gomorra e nos levar para Canaã verdadeira. Para que eu e você pudéssemos olhar para o alto, pensar no Senhor, olhar para a fé, olhar para tudo que Deus é e pelo que Ele fez por nós. E dizer, posso tudo naquele que me fortalece. Sei estar contente em toda e qualquer circunstância, porque conheço o que é ter muito, seja nos sentimentos ou seja na matéria, mas também o que é ter pouco. Também o que é não estar me sentindo bem, também o que é estar cobiçando o sentimento no mundo. É olhar para a Escritura e se lembrar que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que enviou o seu Filho para me salvar e te salvar, é o mesmo Deus que diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o bem? Se você veio na quarta-feira, você sabe qual é o bem que Deus promete cooperar, que todas as coisas vão cooperar. Para que eu e você sejamos satisfeitos nele, meus irmãos. Em Deus há uma miríade de satisfação, é o que o Salmo 76:13 nos diz. Na sua destra há delícias perpétuas. É lá, é em Deus que eu e você vamos nos realizar, meus irmãos. Não é na igreja, não é no trabalho, não é na política, não é no dinheiro, não é em si mesmo e nos seus sentimentos, mas é em Deus. E estar com Deus, na maior parte das vezes, não vai ser tão confortável assim. Porque Ele vai provar a nossa fé para nós mesmos. Ele vai nos aperfeiçoar. E para sermos aperfeiçoados, meus irmãos, nós precisamos ser quebrados.
Nós precisamos, na maior parte das vezes, não estar nas campinas do Jordão, na tranquilidade, na estabilidade, na boa vida, mas precisaremos estar em Canaã, onde a gente tem que olhar dia após dia para os céus e dizer: Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa hoje, não tem como. Meus irmãos, o contentamento é o que Paulo nos diz em 1 Timóteo 6, não é? De fato, a piedade com contentamento é uma excelente forma de lucro. Ou a gente poderia dizer, é o verdadeiro lucro. Não olhe para as suas circunstâncias e fique sempre esperando o amanhã e o melhor. Olhe para elas e diga: Deus, me ajude a estar contente com essa esposa, com esses filhos, com esse trabalho, com essa igreja, com esse governo. Contentamento, meus irmãos, é uma arte cristã que especialmente nos diz que eu e você temos que acabar com as fantasias do mundo. Vocês sabem qual foi a primeira grande crise financeira moderna? Não foi o crash da bolsa em 29. Foi a febre das tulipas. Na Holanda, em um determinado momento, eu esqueci o ano, não anotei aqui, um tipo de tulipa valia uma infinidade de euros. Mas ela tinha quase nada visível aos olhos humanos de diferença da outra tulipa. Hoje talvez a gente tenha a febre das maçãs mordidas, né? Ou a febre, crianças, das figurinhas Legends, né? Não tem nada de diferente das outras figurinhas, só o desenho. E a cara do jogador que está lá. Meus irmãos, o mundo é como a feira das vaidades do peregrino. Eles vão elaborando fantasias para a gente. Várias fantasias. Inúmeras fantasias. E a fé e o contentamento nos ajudam a quebrar essas fantasias. O que faz, meus irmãos, desejar tanto as coisas que você deseja para ser satisfeito e feliz? Que seja de alguma forma sustentável. Será mesmo que é trocar o teu carro, comprar a tua casa, casar? Será mesmo que é ter uma promoção no trabalho? Será mesmo que é ter aquela sensação daquele quentinho no coração que você teve como quando comeu aquela culinária afetiva? Cheiro de comida de casa de vó? Será que é isso mesmo que vai te sustentar? Eu gostaria de te lembrar nessa manhã que não. Porque a ganância, ela é insaciável. A cobiça, ela é insaciável. Ela é como a hidropsia seca. Ontem eu falei sobre isso com os homens e tinha esquecido o nome da doença. A hidropsia seca é uma condição de saúde em que o indivíduo está com sede. Aí ele vai lá e bebe água. Sabe o que acontece? Ele fica com mais sede. Aí ele bebe mais água. Ele fica com mais sede. Ele bebe mais água. Ele fica com mais sede. Não tem como saciar a sede de alguém com hidropsia seca. Não tem como saciar a sede da ganância do coração ganancioso. Quando eu olhei para esse texto essa semana, meus irmãos, eu cheguei a conclusões terríveis sobre a ganância do meu coração. Quantas vezes a gente não põe para frente como se a próxima etapa da vida fosse a etapa que iria saciar a nossa vontade? Não, pastor, a única coisa que eu preciso para a minha vida ficar boa e para eu poder ficar firme é arrumar um trabalho. Aí o cara arruma um trabalho, aí vira a promoção no trabalho. Aí vira o arrumar a namorada. Aí arruma a namorada, aí não quer casar. Aí casa, aí tem um filho. Aí tem um filho, aí a casa. E aí quando é os sentimentos é pior ainda, porque é irrefreável. Quero me sentir bem.
quero ser feliz. Mas se não for com Jesus, meus irmãos, não tem como ser feliz. Quando você olhar para a cobiça, quando você olhar para as campinas do Jordão, não corre até Abrão. Porque a única coisa que Abrão está fazendo aqui é olhar para Jesus. Corre para Ele. Corre para os braços do Senhor, que pela sua palavra nos lembra que nós somos lavados pelo sangue que nos purifica de toda a cobiça. Olhe para Ele para que você se lembre e para que as fantasias do mundo moderno sejam de fato quebradas. E você perceba, como Salomão percebeu, que é correr atrás do vento, que é tentar segurar vapor. E que o que importa nessa vida é temer o Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como você combate a sua cobiça e a sua ganância? Com fé. Em olhar para a palavra de Deus e confiar que o que Ele disse que vai te satisfazer, vai te satisfazer. E se apropriar dele, estando unido ao Senhor na sua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça.